Olá, pessoal do sexto ano. Professor Patrick aqui, leciono matemática na Escola Estadual Senador Bueno de Paiva, em Cachoeira de Minas. Nesse vídeo, nós vamos corrigir a semana 2 de matemática do Plano de Estudo Tutorado, volume 5. A unidade temática são os números, o objeto de conhecimento é o cálculo de porcentagem por meio de estratégias diversas, sem fazer uso da regra de 3, as habilidades envolvidas, a EF 06MA 13A e a EF 06MA 13B. Os conteúdos relacionados são frações centesimais equivalentes e quantidades equivalentes, e o objetivo das atividades dessa semana é compreender o cálculo de porcentagem. Então, vamos lá. Atividade 1 diz que os alunos da professora de Educação Física foram questionados quanto à preferência por determinados esportes praticados em suas aulas. O quadro a seguir apresenta os esportes preferidos desses estudantes e a porcentagem correspondente. Então, no quadro de vocês tinha apenas uma tabela com 2 colunas e 4 linhas. Os esportes, basquete, futebol e vôlei, e a porcentagem. O basquete corresponde a 15%, o futebol 60% e o vôlei 25%. Eu acrescentei uma linha e acrescentei uma coluna para podermos responder essa seguinte questão. Porque nós sabemos que nessa pesquisa, 180 estudantes foram consultados. O número total de alunos que escolheram como favorito um esporte diferente de futebol é igual a... Então, eu quero a quantidade de alunos que escolheram basquete e vôlei, diferente de futebol, ok? Por que eu acrescentei uma linha e uma coluna? Nessa última coluna, eu vou colocar a quantidade de alunos que responderam basquete, futebol e vôlei. Eu tenho aqui ó, a porcentagem. Pelo total de estudantes da pesquisa, ó, o total, eu vou colocar aqui, ó, 180 estudantes, equivale a quantos por cento? 100%, é o todo. Então, se vocês somarem aqui, ó, 15 mais 25 mais 60, vai dar o 100%. Então, eu tenho que descobrir a quantidade referente a essa porcentagem aqui. Como que nós fazemos isso? Como que nós calculamos? Ó, 15%, que é a porcentagem referente aos alunos que responderam basquete, do total, que é 180 alunos. Como que nós fazemos 15% de 180? 15% nós já vimos lá na semana 1, que eu posso reescrever como uma fração, ó, 15 sobre 100, vezes 180. Como que nós fazemos multiplicação de frações? Em cima, quando temos um número natural, 180, é como se o denominador fosse 1. Então, eu vou multiplicar o 15 por 180 e o 100 por 1 vai ficar 100 mesmo. Quanto que é 15 vezes 180? 2.700 sobre 100. Uma fração, ela também é uma divisão. Quanto que é 2.700 dividido por 100? Como que nós fazemos divisões por 10, 100, 1000? Nós contamos ó, a quantidade de zeros. Ó. Eu tenho quantos zeros no 100? Eu tenho 2. Então, eu venho aqui, ó, eu corto esses 2 zeros aqui do 2.700. Vai sobrar o quê? Vai sobrar 27. Então, 15% de 180 representa 27 estudantes. Então, a quantidade de alunos, quantidade de estudantes que responderam preferir o basquete é 27. Ok? Agora, vamos fazer a mesma coisa com os 60% do futebol e os 25% do vôlei. 60% de 180, mesma coisa. Eu vou reescrever esse 60% como fração, ó, 60 sobre 100, e multiplicar pelo total, que é 180. Então, eu mantenho 100 na parte de baixo e vou multiplicar 60 por 180, que vai dar 10.800. Vai ficar 10.800 sobre 100, é uma divisão. Eu vou, ó, tenho 2 zeros aqui, eu vou cortar esses 2 zeros aqui. Vai sobrar o quê? O 108. Então, 60% de 180 equivale a 108 estudantes. Então, 108 estudantes responderam preferir o futebol. E o vôlei foram 25%. Então, vai ser 25 sobre 100 vezes 180. Quanto que é 25 vezes 180? 4.500 sobre o 100. 4.500 dividido por 100, ó, eu vou cortar os 2 zeros no final, vai sobrar o 45. Então, 25% de 180 é a mesma coisa que 45 estudantes. Então, eu tenho o meu total aqui, ó. 27 alunos responderam basquete, 108 futebol e 45 vôlei. Notem que se vocês somarem ó, 27 mais 108, 135. 135 mais 45 dá os 180 do total, ok? Então, o que o exercício quer? Ele quer o número total de alunos que escolheram como favorito um esporte diferente de futebol, ou seja, que escolheram basquete e vôlei.
Então, eu vou pegar os 27 do basquete e vou somar com os 45 do vôlei. Quanto que dá 45 mais 27? Dá 72. Então, acertou a questão 1. Quem marcou a letra C, 72. Na atividade 2, diz o seguinte. No sítio de José, podemos encontrar alguns animais. São 2 cavalos, 5 vacas leiteiras, 6 galinhas, 1 galo, 2 porcos e 4 patos. Sabendo que o preço da ração dos animais sempre varia, José resolveu calcular e deixar registrado em sua caderneta o valor em porcentagem do gasto com a ração para cada animal. Sendo assim, ajude José a calcular as porcentagens que representam cada tipo de animal em relação ao total de bichos no sítio. Então, primeira coisa, qual que é o total de bichos no sítio? Eu vou pegar os 2 cavalos, mais 5 vacas dá 7 animais, 7 mais 6, 13, 13 mais 1, 14, 14 mais 2, 16, 16 mais 4, 20. Então, eu tenho 20 animais no total. Então, eu vou calcular, por exemplo, os 2 cavalos representam quantos por cento do total de animais? Então, eu tenho que os 20 animais no total corresponde a 100%. E eu tenho quantos animais no total? Eu não tenho 20? Então, se eu dividir o 100% pelos 20 animais, 100 dividido por 20 dá 5. Então, cada animal corresponde a 5% do total. Se eu tenho 2 cavalos, cada cavalo é 5%. 5 com 5, os cavalos representam 10%. As vacas, eu tenho quantas vacas? 1, 2, 3, 4, 5. Se cada vaca vale 5%, porque cada animal corresponde a 5%, 5 vezes 5, 25%. As galinhas, ó, eu tenho 6 galinhas. 6 vezes 5, 30%. O galo só tem 1, então cada animal corresponde a 5%, então o galo corresponde, na verdade, a 5% do total de animais dessa fazenda. Eu tenho 2 porcos, então cada porco vale 5%, 5 com 5, 10. E os 4 patos, 4 vezes 5, 20%. Notem que se vocês somarem 10 mais 30 mais 10, 50%. Aqui, ó, 25 com 5, 30. 30 mais 20, 50. Eu tenho 50 aqui, 50 aqui. Eu tenho os 100%. Ok? Com isso, nós terminamos a atividade 2. Agora, vamos para a atividade 3. A atividade 3 trouxe um quadro que registrava a quantidade mínima de questões que cada candidato deve acertar para ser aprovado num vestibular para diferentes cursos. Na medicina, a quantidade mínima de questões é 72. Na engenharia, 54. Direito, 45. E administração, 36. Temos também que todos os candidatos fazem a mesma prova com 90 questões. Então, o total de questões dessa prova é 90. Então, o que nós temos que fazer? Vamos descrever as porcentagens das questões que devem ser acertadas pelos candidatos em cada curso, para que possam ser considerados aprovados. Então, na medicina, por exemplo, a quantidade mínima de questões é 72. 72 representa quantos porcentos do total? Qual que é o total? É 90. Então, nós podemos escrever assim, ó, 72 questões de 90 equivale a quantos por cento do total? Como que nós calculamos isso? Basicamente assim, ó, nós vamos pegar a quantidade que nós queremos calcular, a equivalência em porcentagem do total. Então, vai ficar 72 sobre 90. Sempre lembrando que uma fração, ela representa também o quê? Uma divisão. A divisão do numerador pelo denominador. Quanto que é 72 dividido por 90? É 0,8. Só que nós queremos o quê? Queremos a porcentagem, queremos por 100. Então, nós vamos pegar esse valor, 0,8, e vamos multiplicar por 100. Quanto que é 0,8 vezes 100? 100 tem quantos zeros? Tem 2 zeros. Quando é multiplicação por 10, por 100, por 1000, nós vamos andar com a vírgula. Se nós estamos multiplicando, nós vamos andar da esquerda para a direita. Está 0,8. A vírgula vem aqui, ó, vezes 10 vira 8. Vezes 10 de novo, ó, vai vir aqui. Então, nós acrescentamos um zero. Vai ficar 0,8 vezes 100 é igual a 80. 80 é o quê?
80%. Então, a quantidade mínima de questões, 72 questões, equivale a 80% do total, que é 90. Então, das 90 questões, os alunos que quiserem passar para fazer medicina têm que acertar no mínimo 80%. Agora, na parte de engenharia, são 54 questões a quantidade mínima. Então, 54 questões do total, que é 90, equivale a quantos por cento do total? Vou pegar esse raciocínio que eu fiz na medicina e vou colocar para vocês em forma algébrica. Como que fica? Vai ser 54, que é a quantidade que eu quero saber, dividido pelo total, no caso o total é 90, vezes 100%. Tem duas maneiras de eu fazer isso. Eu posso fazer 54 dividido por 90 e o resultado eu posso multiplicar por 100, que vai ser o que eu vou fazer aqui. Ou eu posso fazer uma outra maneira que eu vou explicar na parte do direito e da administração, tá bom? Então vamos lá. 54 dividido por 90 dá 0,6. 0,6 vezes 100 vai dar quanto? Vai dar 60, 60%. Então a quantidade mínima de questões de engenharia, que no caso é 54, equivale a 60% do total, ok? Agora nós temos o direito, são 45 questões de 90. Quantos por cento que o 45 representa do total, que é 90? Então vai ser 45 sobre o total, que é 90. Sempre vai ser assim, pessoal. É a parte que nós queremos saber sobre o total. E o resultado nós vamos multiplicar por 100. Ok? Mas podemos fazer assim também. 45 sobre 90 vezes o 100. O número natural, quando não tem nada embaixo dele, é como se fosse 1. Seria uma multiplicação de frações. Eu multiplicaria o numerador pelo numerador, 45 vezes 100, e o denominador pelo denominador, 90 vezes 1, 90. Ou seja, eu vou manter o denominador 90 e vou multiplicar. Quanto que é 45 vezes 100? 4.500. 4.500 dividido por 90, quanto que dá? 50, 50%. Então, os alunos que quiserem fazer direito, eles têm que acertar, no mínimo, 50% das questões. 50% é o quê? São 45 questões, ou seja, a metade. Notem que 45 é a metade de 90. Então, a metade de 100% é 50%. E a administração são 36, a quantidade mínima de questões que tem que ser acertadas, que tem que ter correta. Então, 36 questões equivale a quantos por cento do total? 36 sobre o meu total, que é 90, é o total de questões, 90 questões. Se fossem, por exemplo, 200 questões, então no lugar do 90 aqui eu colocaria o total, 200, mas no caso é 90 questões. Então vai ficar 36 sobre 90 vezes 100. Eu vou fazer igual eu fiz anteriormente, no direito. 36 vezes 100, 3.600. 90, multiplicando por 1, como se fosse o 1 que estivesse aqui embaixo, vai dar 90. Então, vai ficar 3.600 dividido por 90, que dá quanto? 40. 40%. Então, os alunos que quiserem cursar administração devem acertar, no mínimo, 40% das questões. Notem que, por exemplo, na atividade 1, nós tínhamos o quadro com os 3 esportes e tínhamos o quê? A porcentagem. Da porcentagem, nós encontramos os valores. Agora, na questão 3, foi o contrário. Eu tinha os valores para mim calcular a porcentagem. Então, para calcular a porcentagem, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o valor que eu tenho, dividir pelo total e multiplicar por 100%. Beleza? Para o vídeo não ficar muito longo, pessoal, da atividade 4 em diante, nós continuamos a correção na parte 2 do vídeo. Tá bom? Vou deixar o card aqui para vocês acessarem a parte 2 da continuação desse vídeo da atividade 4 em diante. Espero vocês lá. Tchau, tchau!